Olá, vamos iniciar nossos estudos sobre o átomo. Bom, o átomo ele é formado por algumas partículas, né? No núcleo do átomo nós temos lá os prótons e os nêutrons. Esse modelo atômico, né, que a gente trabalha é o modelo atômico de Bohr, né? Então, Rutherford e Bohr. E até hoje é um modelo atômico trabalhado. Então, houve melhorias em cima desse modelo atômico de Rutherford e Bohr, né, mas o esqueleto do modelo atômico é o esqueleto modelo atômico planetário de Rutherford. Tá? Então, nós temos que no núcleo, né, desse átomo, nós temos prótons e nêutrons, aqui representados por bolinhas de cor amarela e vermelha. E ao redor, né, na eletrosfera, nós temos os elétrons representados aqui por bolinha verde. Vamos aprender a identificar os átomos então. Veja bem, nós temos ali no nosso núcleo, né, que vem no núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Vamos contar quantos prótons nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 prótons. 5 prótons é o mesmo que eu dizer 5 número atômico. Então, número atômico igual a 5. Número atômico é aquele que identifica de que átomo estamos falando. Então, se olharmos na tabela periódica, ela está organizada em número crescente de número atômico. Então, procuramos lá o número 5 na tabela periódica e encontramos lá que se trata do elemento químico boro. Então, prótons é o mesmo que número atômico, e número atômico é a identidade do átomo, que identifica esse átomo como sendo átomo de boro. Vamos para outro. Então, nós temos aqui um átomo, né, com 4 prótons representados por bolinhas vermelhas, 4 prótons. Se olharmos a tabela periódica, que é organizada por ordem crescente de número atômico, vamos ver que se trata do elemento químico berílio. Outro átomo aqui, né, com 2 prótons, então número atômico 2, então ele trata-se do elemento químico hélio. Tá? Então, com isso, a gente verifica que os diferentes tipos de átomos ou elementos químicos, eles são identificados, então, pela quantidade de prótons que ele possui, e quantidade de prótons, para nós, é o mesmo que número atômico. Então, esta quantidade de prótons, ela recebe o nome de número atômico. E número atômico ele é representado pela letra Z, prótons pela letra P. Então, Z é igual a P, porque prótons é o mesmo que número atômico. Então, quantidade de prótons é o mesmo que número atômico. Agora, observe os átomos abaixo e vamos comparar, né, o total de prótons e de elétrons. Né? Então, olha lá, no núcleo nós temos lá 2, 4, 5 prótons. E temos aqui em sua eletrosfera, representado pelas bolinhas verde, nós temos 5 elétrons. Muito bem, vamos ver esse outro átomo. Nós temos aqui 4 bolinhas vermelhas representando os prótons e 4 elétrons em sua eletrosfera. Outro átomo que tem 2 prótons e 2 elétrons. Com isso, então, a gente observou que todos esses átomos têm a mesma quantidade de prótons para a mesma quantidade de elétrons. Então, como os átomos são sistemas eletricamente nêutrons, o número de prótons, então, é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho 2 prótons, eu tenho 2 elétrons. Então, compare o número atômico dos 3 átomos acima. Então, vamos lá. No primeiro aqui, ó, nós temos um próton, um elétron. No segundo, nós temos um próton, um elétron. No terceiro, nós temos um próton, um elétron. Qual que é a diferença entre eles ali? Em quantidade de nêutrons, né? Então, esse daqui eu tenho 0 nêutrons. Esse aqui eu tenho 1 nêutron e esse aqui eu tenho 2 nêutrons. Então, vamos ver o que é isso aí. Então, eles são iguais em quantidade de elétrons e quantidade de prótons, né? Então, o conjunto de átomos de mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. Agora, olha lá que legal. Quando a gente vai falar de número de massa de um átomo, tá?
a massa relativa assim, ó, eu quero saber qual é a relação que tem entre a massa de prótons e nêutrons. Então, eu posso chamar isso de 1 para 1, né? Então, a mesma quantidade que eu tenho em massa de prótons, eu tenho a mesma quantidade em massa de nêutrons. Tá? Já o elétron, ele é 1836 vezes menor do que a massa de um nêutron ou de um próton. Então, ele tem massa desprezível para nós. Então, nós não contamos a massa do elétron, só contamos a massa do prótons e nêutrons. Então, I massa, ela é a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Então, eu somo a minha quantidade de prótons e nêutrons e consigo com isso a minha massa. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse átomo, onde nós temos lá no seu núcleo, né? Porque massa para nós é só o conteúdo nuclear, né? O que nós temos no núcleo dele, porque o elétron para nós tem massa desprezível. Então vamos ver lá. Então ele tem quantos prótons? Tá? Vamos contar quantos prótons tem? 4. Quantos nêutrons ele tem? 5. Então massa é igual a quantidade de próton mais nêutron. Vamos fazer então a continha, 4 mais 5. Então eu vou ter uma massa aqui igual a 9. Vamos fazer um exercício então para a gente poder firmar o conceito, firmar o que nós aprendemos até agora. Então são dados os átomos A, B e C, aonde A ele tem número atômico 20 e tem 21 nêutrons. Número de massa 40 do B e 22 nêutrons. Do C tem 20 prótons e 20 nêutrons. Agora ele quer saber, pertence ao mesmo elemento químico que átomos? Vejam bem, gente, átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, que são o mesmo elemento químico, eles têm que ter igual o quê? Igual a mesma quantidade de prótons, porque prótons é número atômico é a identidade do átomo, é o que identifica o átomo, o que o átomo é. Então eles têm que ter o mesmo número atômico. Então vamos ver se A e B têm o mesmo número atômico? Olha lá, A tem 20, número atômico 20, né? Então, o número atômico do A é igual a 20 prótons. E B tem número atômico de 20 de massa, menos 22 de nêutron, então ele tem 18 prótons. Então, A e B não são o mesmo, porque para ser o mesmo, eles teriam que ter os dois o mesmo número de prótons. E eles não têm a mesma quantidade de prótons. C tem 20 prótons, está dizendo ali ó, que C tem 20 prótons. Então, se C tem 20 prótons, A tem 20, então A e C é que são a mesma espécie química, o mesmo elemento químico, tá? Bom, de acordo com o IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar o elemento químico, a gente deve indicar junto ao seu símbolo o seu número atômico, que é dado por Z, e o seu número de massa, que é dado por A. Então, olha lá o átomo de carbono, cloro e ferro. Então, embaixo nós temos identificado o número de próton e em cima a gente tem identificado o número de massa. Às vezes, esse número de massa daqui pula para cá, para esse canto direito. Então, às vezes, nós temos essa representação. Mas, normalmente, o usual é isso aqui, ó. Mesmo lado. Número atômico embaixo e número de massa em cima. Vamos ver aqui, né, as informações de notação geral, então. Então, nós temos lá que o elemento cloro, ele tem massa 35 e prótons 17. Vamos ver o que a gente consegue colocar aqui, então. Então, a gente descobre o número atômico 17, vai na tabela periódica que está organizada por ordem crescente do número atômico. Descobrimos que se trata do cloro, né? Já colocamos ali, ó, massa é quanto? 35. Número atômico é quanto? 17. Número atômico é o mesmo que prótons? Então, prótons também tem 17. Se eu estou falando de um átomo neutro, né, eu tenho 17 prótons, eu tenho também 17 elétrons. Agora, os nêutrons é a diferença entre sua massa e o número atômico. Então, 35 menos 17 vai me dar 18. Olha o próximo elemento químico, eu estou falando do elemento químico ferro. Não sei o que é,
pego o número atômico dele, vou na tabela periódica que está organizada em ordem crescente e descubro que se trata do ferro. O número de massa está identificado aqui, né? Está dizendo que é 56, então 56 é o número de massa, 26 é o número atômico. Número atômico é o mesmo que o número de prótons, então dá 26. Se eu tenho 26 prótons, é porque eu tenho também 26 elétrons. E a diferença entre massa e número atômico me dá a quantidade de nêutrons. Esse a gente não vai fazer. Bom, e vamos seguir para a próxima aula, então.